Bom dia, meus queridos internautas. O meu convidado de hoje, desta manhã de terça-feira, já está sentadinho aqui ao meu lado. Nós estamos aqui mantendo aqui um distanciamento aí, por isso que nós não estamos usando a máscara. E estamos aqui com um médico, gente, o Dr. Paulo Pereira Assis. Ele é médico há 42 anos, ginecologista e obstetra. E o Dr. Paulo Assis, ele é casado aí, né, há 40 anos com a professora de música aí, a Ana Lúcia Prígio Assis, né, com quem aí ele tem 5 filhos e já 6 netos, hein, Dr. Paulo? Olha, e nós estamos aqui, né, muito felizes aí com a presença do senhor Dr. Paulo. Hoje, Dr. Paulo, o senhor vai falar para um público diferenciado, porque o Grupo Folha Regional, nós estamos presentes em todas as plataformas digitais, nós temos mais de 120 mil membros. Então hoje o senhor vai falar com uma molecada. Eu sempre digo assim que o nosso público é mais jovem, né? Mas, doutor Paulo, o senhor sabe que 75% da população hoje está nas redes sociais, né? Então, gente, olha, vou apresentar aqui o meu convidado, mas antes eu quero convidar vocês para as nossas próximas lives, tá bom? Olha, gente, hoje às 17 horas nós vamos estar entrevistando aqui o jornalista e ex-funcionário da Prefeitura Municipal, o Rodolfo Chincado, polêmico Rodolfo Chincado. Hoje às 17 horas ele vai estar aqui conosco, tá? E hoje também, daqui a pouquinho, olha, às 9 horas, eu vou estar aí lá nas Clínicas Go, numa live lá, numa entrevista com a psicóloga e a doutora Ana Carolina Vieira, tá? E no dia 21/10, quem vai estar aqui é a candidata a vice-prefeita aí ao lado de Jamil Ono, a professora Sandra Regina Pereira. Amanhã a Sandra vai estar aqui conosco, tá? E no dia 22 nós vamos estar com o candidato a vice do Marquinhos do Debate aí, que é o Adeilson Fernandes, tá? No dia 23 nós vamos estar com o candidato a vereador, o William Siqueira, o William lá da Santa Casa. E no mesmo dia, às 17 horas, nós vamos receber aqui o Sérgio Faustino, que é candidato a vereador também. No dia 23, às 20 horas, nós vamos estar ao vivo lá das Clínicas Go, tá, gente? Que vai ser a inauguração das Clínicas Go, né? Às 8 horas do dia 24, nós vamos receber aqui a Simone Donegatti, que é candidata a vereadora. E às 10 horas nós vamos receber aqui um queridíssimo aí, na minha opinião, um dos maiores jornalistas aqui de toda a região, Toninho do Carmo, tá? E no dia 26 nós vamos receber aqui o candidato a vereador Natanael Araújo. No dia 26 também às 17 horas o Manuel Tolentino vai estar aqui conosco. No dia 6, às 8 horas da manhã, o Mário Celso Lopes vai estar aqui conosco também. Olha, Mário Celso, tem mais de 300 perguntas aqui para você responder, hein? Eu mandei já para a sua assessoria aí. A live do Mário Celso passou, doutor Paulo, de 12 mil visualizações. Então, nós mandamos aí para a ssua assessoria para você responder. Ó, Mário Celso, nem que for de madrugada aí, você arruma um jeitinho e responde. O doutor Paulo Assis aí, ó, que é o candidato a seu vice, tá aí do seu lado aí para ajudar você a responder aos nossos internautas, tá? Bom, e também, gente, no dia 8, às 8 horas da manhã, o candidato Valdir Canguru vai estar aqui conosco. No dia 9, o doutor Marcelo Mariano vai estar aqui conosco, tá?
E estamos aqui para confirmar também a live do candidato aí, o Jamil Ono, tá bom? Então, é live aqui para vocês, olha, muita informação para todos vocês. Fiquem ligadinhos aí nas nossas lives, tá? Para vocês aí saberem tudo que está acontecendo aí, tanto na política como em todos os âmbitos aqui de Andradina e região. Dr. Paulo Assis, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos estão ouvindo nesse momento. É uma satisfação estar aqui com você hoje, Márcia. E estamos aí enfrentando mais essa situação, tentando trazer mais uma esperança para a cidade de Andradina. É um desafio, né, Dr. Paulo? Muito grande. É um desafio para quem já estava fora da política, precisou criar forças, né, para voltar aí junto com o Mário Celso. Olha, gente, e vou falar uma coisa para vocês. Eu estive com o Dr. Paulo na Câmara Municipal aí. O Dr. Paulo esteve 8 anos, né, como vereador na Câmara Municipal, e eu sempre estive ali presente com ele. Ele foi presidente da Câmara e ele está hoje pelo terceiro mandato presidente da Unimed de Andradina também, né? E o Dr. Paulo Assis, ele foi vereador de 2009 a 2012 no primeiro mandato, e depois ele foi de 2013, que ele foi reeleito, a 2016, né? Foi presidente aí da Câmara Municipal. Depois ele, assim, nos pegou de surpresa que ele desistiu praticamente da política, né? Nos pegou de surpresa, muita gente ficou chateada, porque o Dr. Paulo, ele teve um desempenho na Câmara Municipal excelente, entrou e saiu pela porta da frente. Isso que é mais importante a gente falar aqui, né, Dr. Paulo? Porque a gente vê tanta gente, né, sai de lá, tem gente que sai da política e vai direto para a cadeia, né, gente? E o Dr. Paulo Assis, uma pessoa íntegra, não tem um processo, nada, foi presidente da Câmara, entregou aquela Câmara, assim, completamente ali, do jeitinho que ele entrou, ele saiu. E Dr. Paulo, né, como eu disse, ele é casado aí com a professora de música, né, a Ana Lúcia Prígio Assis. Um abraço para você, viu, Aninha? E a Ana, ela, junto com o Dr. Paulo, eles tiveram 5 filhos, né, 6 netos. Ontem eu estava vendo aí o programa eleitoral, Dr. Paulo, onde o senhor fala do orgulho do senhor ter sido aí o obstetra, né, que fez o parto de todos os seus netos, né? Dos filhos o senhor não fez? Não, dos filhos ainda não, né? Naquela época a gente estava mais receoso, porque é muita tensão de ter os filhos, né? Ter sua esposa nas suas mãos para cortar, para tirar o neném, então é complicado. Mas com o tempo a gente acaba psicologicamente se estruturando melhor, e agora, né, ultimamente eu fiz o parto dos meus filhos, dos meus netos. Olha, e um orgulho, né? Ontem eu assisti, eu fiquei assim até emocionada ouvindo ali o senhor no programa ali eleitoral, né? Muito bacana, essa profissão, né, maravilhosa, né? E essa profissão de médico, né, Dr. Paulo, de mexer com vidas, né? Bom, gente, e o Dr. Paulo, ele nasceu em Murutinga do Sul, mas ele é um andradinense. Ele tem aí, ele nasceu numa família aí de 9 filhos, foi uma vida sofrida. O Dr. Paulo, ele teve que ir embora daqui para conseguir aí estudar para o sonho dele, que era ser médico, né? Então, hoje, Dr. Paulo, o senhor é um exemplo, porque o senhor nasceu de uma família humilde e conseguiu aí alcançar seu sonho com muito sacrifício, né? Eu imagino, assim, que tenha sido, assim, com muito sacrifício. Naquela época não tinha FIES, né, gente? Até o Mário Celso estava falando aqui que quando ele estudou Direito, ele sofreu muito, justamente por isso, porque não tinha um incentivo, né, para a pessoa estudar. Hoje, gente, olha, hoje os jovens têm essa facilidade, né? Então, é muito melhor.
Bom, gente, e o Dr. Paulo, ele tá 42 médicos praticando a medicina aí, e já, Dr. Paulo, com um pouco de atraso aí, eu parabenizo aí pelo Dia do Médico, viu? Que foi dia 18, tá? Bom, em 2016, Dr. Paulo, quando o senhor deixou a política, vamos voltar lá em 2016, parecia assim que era para sempre. Mas o que o trouxe de volta? Então, na verdade, eu continuei, mesmo deixando a política, eu continuei como presidente do Partido Verde, mesmo não atuante, né? O partido ficou em stand-by e agora, né, sabendo que o Mário Celso ia ser candidato, eu coloquei o meu partido à disposição dele para apoiá-lo, mesmo antes da convenção, bem antes. E, juntamente com o PSDB do Edgar Dourado, nós demos apoio para ele, mesmo antes de ser candidato. Quando ele resolveu ser candidato, quando ele decidiu, falou para nós que era candidato, a gente continuou com o nosso apoio. Aí um belo dia 6 de setembro, à noite, um domingo, ele liga para mim e me convida para ser o vice, né, para caminhar com ele esta caminhada, esta jornada. E eu pensei muito, né, não respondi de imediato, e consultei minha família, consultei os advogados, né, tanto ele consultou como eu, a respeito se não teria incompatibilidade, porque eu estou presidente da Unimed hoje. Uma vez chegado a uma conclusão que não teria problema, a família aceitou, e vendo o projeto que ele tinha para Andradina, me animou, né? Na verdade, foi isso que me fez voltar, porque eu vi que era algo muito grande, que era um projeto extremamente benéfico para a cidade, que era uma coisa não vista até então, que como partia do Mário Celso, uma pessoa visionária, uma pessoa que empreendedora ao extremo, nós já conhecemos o Mário Celso há muitos anos, então eu aceitei, saí do meu comodismo, quer dizer, eu só estava em consultório atualmente, dirigindo a Unimed há 6 meses e cirurgia. E aceitei porque a gente gosta de Andradina, né? Porque o sonho nosso era ver a Andradina deslanchar, a Andradina crescer, desenvolver, ter frentes de trabalhos. E isso, o plano que o Mário Celso me apresentou era um plano que contemplava tudo isso. Uma vez visto dessa forma, eu aceitei ser vice dele. Por isso que eu estou voltando para a política agora. Olha, doutor Paulo, e tem, assim, o Mário Celso esteve aqui conosco, ele esteve aqui dando uma entrevista aqui para os nossos internautas, e o que nós ouvimos, assim, ele tem grandes projetos, né? Então, quer dizer que hoje o senhor aí, junto com ele, como vice aí, é uma empreitada e tanto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e caso eleito aí, como é que o senhor pretende atuar, doutor Paulo? Porque o senhor tem o seu trabalho na Unimed, o senhor é médico, como é que o senhor pretende atuar aí, caso eleito, ao lado do Mário Celso? Então, saúde, principalmente saúde pública, que eu já tenho até uma pós-graduação em saúde pública, a gente entende, né? Eu administro a saúde suplementar, a operadora de saúde Unimed aí. Na verdade, são 3 mandatos de presidente, mas eu fui mais outros 2 mandatos de superintendente. Então, eu tenho uma larga experiência em administrar a saúde. Junto com o Mário Celso, possivelmente a parte que diz respeito à saúde pública e os afins, quer dizer, áreas correlatas, vai ficar para a gente equacionar, né? A gente percebe que existe uma falha muito grande ainda na saúde pública, um descontentamento
do munícipe com o atendimento do UPA, um descontentamento do munícipe com cirurgias acumuladas, né? A demanda de cirurgia eletiva aqui em Andradina está muito grande e não tem onde operar. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que equacionar. E nada melhor para equacionar como alguém que entende. Dá para conciliar as três coisas? Dá para conciliar, né? Lógico que vai despender bastante tempo. Por exemplo, hoje mesmo na campanha, eu continuo fazendo uma parte pequena do dia, mas estou fazendo o meu consultório, né? Às vezes cirurgia, e logo cedo, antes das 8 ou logo depois das 8, campanha, e das 5 da tarde até as 10 da noite, campanha também. Então, a gente está conciliando tudo isso aí. Não é fácil, hein, doutor Paulo? Sim, mas é possível. Em outras épocas, né, eu já cheguei a ser dirigente da Unimed, médico de consultório, cirurgião, serviço público que eu tinha ali no posto e vereador. E a gente conciliava. Tá certo que o dia começava às 5 e terminava às 11 da noite, mas a gente conciliava. Não foi fácil, hein, doutor Paulo? Não foi fácil. E agora essa nova empreitada também não está sendo fácil, essa campanha política, então. Sem dúvida. Doutor Paulo, eu gostaria que o senhor dissesse se a abertura do centro de hemodiálise aí é uma prioridade no projeto aí que o senhor tem junto com o Mário Celso Lopes. Sim, é uma das prioridades. Não é a única, mas é uma das prioridades, porque tem um tremendo de um edifício com máquinas compradas que vão deteriorar se ficar aí. Então, nós temos que colocar isso para funcionar. Então, nós vamos colocar todas as forças para, junto ao governo do estado, fazer funcionar, porque isso aí depende muito do estado. Doutor Paulo, uma aí das maiores queixas aí do povo andradinense é a concessão da água. Ontem mesmo nós recebemos aí uma mensagem de uma senhora que ela é viúva, lá da Rua Paraná. Ela recebeu uma conta de R$400. Doutor Paulo, como que uma pessoa que ganha R$1.000, um salário mínimo, ela pode ter condições de pagar só uma conta de água, R$400? O contrato de concessão, ele está na justiça e para ser cancelado. Ontem até o doutor Marcelo Mariano esteve aqui, ele é o advogado ele que denunciou esse contrato, falhas nesse contrato, né? E o senhor aí conhece esse contrato, cada vírgula, porque junto aí com os seus pares, né, o Edgar Dourado, que é o presidente do PSDB, o partido do Mário Celso Lopes, o Silas Carlos Oliveira, a Fátima Ribeiro, que inclusive ela foi presidente da Câmara também, e o senhor, foram 4 votos contra a concessão, vocês foram vencidos, tiveram voto vencido, né, doutor Paulo? Sim. Mas por que, doutor Paulo, que o senhor foi contra essa concessão? Então, Márcia, eu vou te lembrar um pouquinho a história. Na verdade, aquele ano, que foi o primeiro ano de mandato nosso, estava essa história de terceirizar a água e a gente se posicionou contra. A votação ocorreu no mês de novembro daquele primeiro ano, e a votação ocorreu numa época que eu tinha estadia paga, hotel pago, avião pago para um congresso de medicina em Belo Horizonte, Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que são todos os anos, e já estava tudo comprado para ir. Exatamente, ele ocorre entre o dia 15 de novembro, alguns dias antes até alguns dias depois. E foi colocado a votação da água para exatamente naquele período. E numa sessão extraordinária, sessão extraordinária que ocorreu ali na Associação Comercial. Certo. Numa tarde de um sábado extremamente quente. Que a Câmara Municipal estava em reforma. Exatamente. E eu perdi minha viagem paga, perdi meu hotel que já estava pago lá em Belo Horizonte para ficar, para votar, porque eu sabia que isso era a pior coisa que podia acontecer para o andradinense. Por quê? Porque nós tínhamos outras saídas.
né? Terceirizar a água é pegar o dinheiro daqui do andradinense e levar para fora. Nós temos que fazer o contrário, trazer dinheiro de fora para dentro. É isso que gera desenvolvimento na cidade. Outra coisa, nós tínhamos o exemplo de Penápolis, que era uma autarquia, e funcionava muito bem. Estava tranquilo, bonito, nós fomos ver. E tinha o exemplo também de Guaraçaí, que fazia um ano e meio que virou uma autarquia, estava funcionando bem, estava começando muito bem. Então nós tínhamos outras saídas muito melhores, onde o dinheiro ficaria aqui, e por isso nos motivou a brigar para não terceirizar essa água. Também porque a gente sabia que no começo eles falam que o preço é mais barato, aquele precinho, mas fica na mão de uma concessionária, fica na mão, nas dependências do político que está no momento, ele vai aumentar, vai do jeito que ele quer. É o que está acontecendo hoje. A água está mais cara do que a energia elétrica e está faltando água. Vários bairros aí falta água. Então isso é um absurdo e nós estamos pagando muito caro. Aliás, não é só a água que nós pagamos. Nós pagamos, em muitas residências, paga o ar que passa na torneira. Isso aí, com o tempo, me gerou uma reclamação na Câmara. Nós chamamos o representante da Água de Andradina lá na Câmara. Nós mostramos fotografia do Fantástico, colocando balão nas torneiras em outros lugares e passando ar, enchia o balão. Aqui ocorria a mesma coisa. Mas não teve jeito, continua, nós pagamos ar e água junto. Por isso que é muito caro. Além disso, o valor por metro cúbico aumentou, né? Então, Dr. Paulo, disse que a água é a mais cara do Brasil, isso é verdade? Eu não sei precisar se é a mais cara do Brasil, mas uma coisa eu te garanto, é uma das águas mais caras que se tem por aí. É muito mais caro, que se tem notícia, muito mais caro do que as águas de autarquias. Então, veja o seguinte, por isso que nós nos posicionamos contra naquele momento. E fomos contra os anos que ficamos na Câmara e até hoje estamos contra. Pobre do povo andradinense, que tem que pagar esse absurdo. E faltar água, é o que está acontecendo hoje no momento. Recordando também, Márcia, naquele dia era tão grave essa situação de terceirizar a água, que os 4 votos que votaram contra, nós somos de luto, de preto. Nós vestimos de preto para mostrar um luto, mostrar o quão ruim para Andradina era aquela terceirização. E os 4 que votaram contra, inclusive o Edgar, né? O Edgar é o presidente do PSDB, é um dos articuladores aí da nossa chapa, né? Da campanha. Então, o Edgar foi um dos que votou contra, um dos 4 que votamos contra a água. Pena porque está aí essa situação hoje que tem que ser corrigida. Mas eu garanto para você o seguinte, esse contrato e essa concessão vai ser colocada sob pente fino, né? O Mário já disse, tem todo o nosso apoio, vai ser revisto esse contrato letra por letra, sílaba por sílaba. Doutor Paulo, então, segundo o doutor Marcelo Mariano disse aqui ontem, que esse contrato está na justiça, que ele poderá ser cancelado. Então, caso a chapa aí, do Mário Celso, do senhor, seja eleita, vocês vão então em busca desse cancelamento, desse contrato aí, segundo a lei. Nós vamos apurar todas as irregularidades que porventura possa ter no contrato e vamos buscar a lei. Isso é ponto pacífico. Então, aí nós já estamos aí, dona Cleusa aí da Rua Paraná, que teve essa conta de R$400. O doutor Paulo está aqui como candidato a vice-prefeito, já junto com o Mário Celso Lopes. Ele já está dando uma resposta que a senhora fez a indagação ao Mário Celso, mas o doutor Paulo Assis já está aí respondendo para a senhora, viu, dona Cleusa? Então, caso o Mário Celso seja eleito,
alguma providência será tomada, sim, em relação às contas de água abusivas. Né, doutor Paulo? Então, e lembrando outra coisa, essa concessão, ela é tão absurda que vendeu-se a água por 3 milhões de reais a pagar em várias prestações, e a prefeitura tem que pagar a conta de água dos prédios públicos, da prefeitura, das secretarias, inclusive das associações tipo creches, né, as creches filantrópicas que tinha aí, que antigamente não se pagava água, passou a pagar. Então a prefeitura entregou nosso patrimônio a preço de banana e paga uma fortuna. Ela chega a pagar quase R$1 milhão por ano de água. Meu Deus! Em 3 anos, então, é o valor da concessão. Em 3 anos. 3 anos de conta. 3 anos de conta de água, paga quem ganhou. Na verdade, essa concessão não foi uma concessão, foi um presente, né? Foi um presente para alguém. Possivelmente, porque existem alguns outros interesses. Senão não daria esse presente para uma firma de fora. E o doutor Paulo Assis, na época, né, da votação da água, ele era vereador, e o doutor Paulo Assis, ele votou contra, né? E o presidente do PSDB também, o Edgar Dourado, também votou contra. A Fátima Ribeiro dos Anjos, que hoje ela não é candidata, né? Ela também votou contra. E o Silas Carlos Oliveira votou contra também, né, doutor Paulo? Foram 4 votos e todos foram vestidos de preto naquele dia. De luto, porque vocês já estavam... Então, quer dizer que o voto já estava mais ou menos... Vocês já sabiam que vocês iriam perder. Não sei, a gente foi com a intenção, no discurso nosso, dobrar algum dos outros 5 votos. Certo, né? Convencê-los. Para convencê-los, mas não conseguimos. Mas nós 4 já tínhamos certeza que nós íamos votar contra, porque aquilo lá era um absurdo para a cidade. E o tempo provou que é um absurdo. Doutor Paulo, e qual o maior sonho do senhor para Andradina? Porque um vice-prefeito, ele não se coloca à disposição de um município se ele não tiver um grande sonho. Qual é esse sonho? O senhor pode falar para a gente? Não, o sonho, né, é ver Andradina desenvolvida, crescendo, com várias empresas chegando aqui, com termas funcionando a todo vapor, com turismo gerando divisas para Andradina, enfim, o sonho de ver os nossos filhos e os nossos netos ter aonde trabalhar e ter aonde estudar aqui em Andradina, sem precisar sair para fora, como eu saí um dia, como o Mário saiu também um dia, enfim, como nós tínhamos que sair, que os nossos netos e os nossos filhos tenham lugar para estudar e trabalhar aqui nesta cidade. Muito bem, esse é um sonho, né, doutor Paulo? Meu também, viu? Doutor Paulo, olha, eu gostaria que o senhor deixasse aí algumas palavras, doutor Paulo, como médico, sobre a pandemia. Essa pandemia que o Brasil está vivendo, que o mundo todo está vivendo, e que Andradina, graças a Deus, nós tivemos, assim, uma atuação muito boa aí dos órgãos de saúde. E Andradina está de parabéns, sim, porque nós estamos conseguindo, eu acho que, vencer essa pandemia sem maiores danos, né, doutor Paulo? Na verdade, a pandemia, o grosso da pandemia já passou, né? Depois fica o que a gente chama de endemia, fica aqueles casos esporádicos. Sempre o processo normal é esse aí, né? Enquanto não surgir uma vacina, vai ter os casos endêmicos, vai ter os casos esporádicos que vão acontecer. Mas atingimos um nível já agora que permite que a gente saia um pouquinho do que não conseguia antes. Por exemplo, eu tenho uma reunião mensal em São Paulo que não estava acontecendo online.
essa de outubro já está liberado para a gente fazer essa reunião em São Paulo. Então, aos poucos vai se abrindo, né? Vai se abrindo, voltando ao anterior, ao cotidiano normal de antes da pandemia. Logicamente que isso aí fez a gente rever alguns processos, fez a gente rever algumas formas de viver, mudou-se algumas coisas para melhor e usou-se muito politicamente a pandemia. Infelizmente, não foi só no Brasil, mas o Brasil também usou a pandemia como um veículo político, defendendo para cá, defendendo outros interesses, defendendo interesses escusos, enfim. Mas, como um país pujante que nós temos, com um governante federal que nós temos hoje, nós estamos conseguindo passar dessa crise, inclusive a crise econômica que gerou. Olha, doutor Paulo, olha, a Adriana Yarossi aqui, várias pessoas, Livanei Carvalho, parabenizando o senhor aqui, muitas pessoas aqui, nós estamos aqui ao vivo, né? E os nossos internautas, doutor Paulo, a Adriana fala, parabéns, doutor Paulo, em pensar na população andradinense, porque o senhor está deixando aí o seu conforto, né? O senhor está com a sua vida estabilizada, o senhor está deixando o seu conforto para tentar aí se dedicar aí um pouco para Andradina. Mas aí, doutor Paulo, o Clebinho Santos aqui, ele está perguntando se o senhor quiser falar, né, quem votou a favor aí a concessão da água, né? Quem votou a favor? Os outros 5 aí, vereadores. Né? Então, os outros 5 vereadores que estavam na Câmara naquela época. Me desculpa, é fácil ver, isso aí é só você buscar no Google que você vai achar. Eu posso te falar quem votou contra a água. E contra a água teve meu voto. Não foi só contra a água, Clebinho. Vou dizer para você outra coisa. Eu fui um dos votos contra o pacote de 18 secretarias que chegou na Câmara um dia. Eu votei contra. Como eu votei contra também, e fui o único voto de aumentar de 9 para 15 vereadores. Por quê? Porque eu eu tenho certeza que o bom seria que nós melhorássemos as qualidades dos vereadores, não a quantidade de vereador. Entendeu? Então, são coisas que são importantes para a cidade. A meu ver, tem um peso muito grande, mas infelizmente fui voto vencido e aqui estamos. Não me cobrem para falar quem votou a favor, mas cobrem para falar quem votou contra. Olha, e aqui, doutor Paulo, a Ellen Monique, ela está dizendo, olha, e é graças a ele que o pessoal que viaja a Barretos tem um ônibus para o transporte um pouco mais confortável. Se hoje tem alguns problemas, é por falta de manutenção da atual administração. Parabéns, doutor Paulo. Vamos em frente, 45 para melhorar. Obrigada, viu, Ellen, pela sua participação. Doutor Paulo, olha, depois o senhor pede para a sua assessoria responder, porque são várias pessoas. Okay. O doutor Paulo, gente, eu quero que ele mesmo conte aí para nós, porque quando ele foi presidente da Câmara, ele fez um sistema de economicidade dentro do Legislativo e esse valor que seria devolvido ao Executivo, né, doutor Paulo? Pode contar. Foi, então é isso mesmo. Foi o ano que eu fui presidente da Câmara, né? Nós conseguimos fazer uma economia que daria para comprar um ônibus. E na época estava precisando. O pessoal que ia para Barretos, que ia para cidades fora, tinha um ônibus sem banheiro, sem ar-condicionado, penavam. Então, uma das exigências nossas para o prefeito foi devolver aquele dinheiro no final do ano para que ele adquirisse o ônibus, que foi adquirido, demorou um pouco. Não foi assim, ele demorou, de tanta cobrança, ele acabou adquirindo aquele ônibus, que é o ônibus que estava aí até pouco tempo atrás. Realmente, a manutenção era uma coisa importante. E nós cobramos também no futuro manutenção. Mas é assim mesmo. Eu acredito que essas
tudo isso aí vai melhorar, inclusive o transporte. Doutor Paulo, essa foi a Ellen Munique que fez esse comentário para o senhor. Lembrando, né, Ellen, que o doutor Paulo fez deixou, né, essa marca dele aí, essa benfeitoria tão importante aí para todos nós, né? Doutor Paulo, eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais e que se o senhor quiser também falar aí, fazer alguma advertência ainda sobre a pandemia. Então, o que me moveu para aceitar ser vice do Mário Celso é que o projeto dele traz dentro, embutido, uma grande esperança para Andradina. E traz também o sonho de uma pessoa, né, junto com esse programa. E toda vez que tem um sonho e a pessoa tem muita força de vontade, ela consegue realizar o sonho. Então, este sonho de fazer uma Andradina diferente, fazer uma Andradina que tenha orgulho de ser Andradina, né? Fazer uma cidade, sair desse marasmo que vem há muitos anos e fazer uma Andradina pujante, com empresas, com turismo, enfim. Isso aí gera esperança. E é a esperança que move a nossa caminhada. É a esperança que move a caminhada de cada um de vocês que está me ouvindo e o munícipe de Andradina de uma forma geral. E essa esperança a gente não pode deixar morrer. Essa esperança nós temos que alimentá-la e essa esperança nós temos que confirmar no dia 15 de novembro, votando no 45. Essas são as considerações que eu tenho agora no final e dizer para vocês o seguinte, na saúde nós estamos estudando já várias situações, nós estamos nos inteirando de como está a saúde, a atenção primária à saúde aqui em Andradina hoje. Nós estamos inteirando de todos os setores. Uma das coisas que a gente tem visto que dificulta é a não informatização do sistema de saúde, né? E a informatização é o segundo item que nós vamos ver. Depois da educação vem a informatização e depois a saúde. Logicamente, por que primeiro a educação? A educação, conforme você melhora a educação, acaba melhorando a saúde junto. A saúde muitas vezes caminha junto com a educação. Então, gente, são coisas que a gente está vendo, estudando, são processos que existem aqui em Andradina que nós precisamos melhorar. O processo da saúde de uma forma geral, o processo de cirurgia, enfim, nós estamos já estudando essa parte. Logicamente que vamos sentar melhor e rever mais a fundo, após o dia 15, uma vez que nós ganhemos as eleições de 15 de novembro. Então, queria agradecer a Márcia, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer ao Luiz, agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo agora, porque é importante que você transmita, né, o que você ouviu ou o que você tem sentido das nossas propostas, transmita para as outras pessoas, aqueles que estão indecisos, aqueles que estão conformados com esse marasmo que está aí, que é bom que ergue o peito, ergue a cabeça e pense no futuro. Se não for o próprio futuro, que seja dos filhos e dos netos. É importante nós termos uma cidade pujante e forte. Obrigado. E olha, gente, e nós estamos ouvindo aqui essas palavras de um médico que foi um garoto que nasceu na área rural, em Murutinga do Sul, com 9 irmãos, que não tinha condições nenhuma. Nasceu de parteira. Ainda não tinha obstetra. Não tinha obstetra. E ele lutou porque ele queria ser médico. O sonho dele era ser médico. Então ele saiu daqui, ele saiu do interior e foi lutar, foi trabalhar, foi galgar
o seu sonho. Então, doutor Paulo, o senhor é um exemplo para todos nós. Obrigado. Sabe? E isso daí, por isso que hoje, gente, é um orgulho. Aí você, jovem, internauta, que está aqui nos assistindo, que veja no Dr. Paulo esse exemplo. Ele, um menino da roça, ele queria ser médico e ele conseguiu ser médico. Ele hoje é uma pessoa, ele não precisaria nem se envolver mais em política. Hoje o Dr. Paulo, ele teria condições de ficar em casa com o chinelão, ficar em casa com o seu pijama largo, folgado, tranquilo ali com a sua esposa linda, com aqueles olhos que mais parece duas esmeraldas, né, doutor Paulo? Uma esposa linda que ele tem, a Aninha. E o doutor Paulo poderia estar na casa dele tranquilo. No entanto, ele está saindo ali do seu conforto para vir aí tentar lutar mais uma vez aí por Andradina. Doutor Paulo, nós só temos a agradecer pela presença do senhor e desejar aí que o senhor tenha aí êxito aí nesse seu caminhar aí ao lado do candidato Mário Celso Lopes. Muito obrigada, viu? E estamos aqui à disposição, o Grupo Folha Regional está aqui à disposição aí de todo aí o grupo aí do 45, né? E de todos os demais também, tá? A Folha Regional está à disposição aqui, tá, gente? E aí, quem quiser marcar uma live aqui com a gente, ó, o WhatsApp aí do Luiz é 9725-9881. Depois você volta aí a fita aí para você anotar, tá bom? Gente, um abraço para vocês, doutor Paulo. Nós encerramos a nossa live mandando um beijo para os nossos internautas. Então, um beijo e fui!